Olá, Santa Catarina está envelhecendo? O Brasil está envelhecendo? Nós buscamos essa pauta para trazer aqui no nosso programa Catarinando para você, porque é uma pauta que, ao mesmo tempo que nos preocupa, também nos alegra. Estamos vivendo mais, mas temos que viver com qualidade. E ao buscar esse tema para trazer para vocês estudar, nos deparamos com a pesquisa do Milton Pomar. Ele que fez um estudo aprofundado sobre o envelhecimento do interior do Rio Grande do Sul, que é um reflexo do que já deve estar acontecendo hoje em Santa Catarina e que vai acontecer no Brasil como um todo. Então hoje nós convidamos o Milton Pomar para estar aqui com a gente e ele vai falar um pouquinho desse trabalho dele. Olá, Milton, seja muito bem-vindo. E aí, você estudou esse tema então? Eu sou geógrafo e eu fiz o mestrado em Estado, Governo e Políticas Públicas, lá em São Paulo, e escolhi para fazer o estudo da dissertação do mestrado a situação do interior do Rio Grande do Sul, dos pequenos municípios, que é a pior situação do Brasil, né? De envelhecimento, de empobrecimento e de esvaziamento do interior do estado. Só que essa situação, ela também ocorre em Santa Catarina, com alguns anos de diferença apenas. Ou seja, o que começou, digamos, a situação mais se agravou em 2010 no Rio Grande do Sul, está batendo aqui em 2020. E eu tenho os dados agora também de Santa Catarina, e eu estou fazendo agora a atualização, incluindo o estado de Santa Catarina nessa situação, né? Muito bem. E você sabe que nós estamos pesquisando, não só em Florianópolis, mas no interior de Santa Catarina também, a gente tem visto essa questão das pessoas que estão envelhecendo, né? Estão vivendo mais e a idade média, inclusive, vai aumentando, né? Nós já estamos aí perto de alguns países europeus, com certeza, né? 75, por aí, é mais ou menos a idade média que a cada ano... Agora a expectativa média de vida é 75,8, só que isso é média. Média, exatamente. Agora as mulheres vivem mais, né? Os homens morrem primeiro, né? Portanto, te cuida, tia. Mas temos chão ainda, temos chão, se Deus quiser, né? E isso impacta nas políticas públicas? O que isso tem a ver com... É aí que está. O que, assim, apavora é quando a gente vê o que ocorreu na Europa, a partir dos anos 80. Eu estudei para fazer esse trabalho, estudei também a situação de Portugal e da Espanha. O que ocorre na China, desde os anos 80 também, 90, e no Japão. Para você ter uma ideia, no Japão, agora, há uns 2 meses atrás, saiu a notícia de que o Japão teria 67 mil idosos e idosas com mais de 100 anos. Mais de 100 anos. 7 mil? 67 mil pessoas com mais de 100 anos. Detalhe, 88% mulheres. Então, se alguém tem dúvida de que as mulheres vivem mais... né? No caso da China, a mesma coisa. A China tem mais de 300 mil com mais de 100 anos. Também um percentual muito maior de mulheres. E aqui, no caso do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a situação é a mesma. Não preciso nem pegar números. Todo mundo conhece, no interior, você chega nas casas do interior, tem sempre nonas, as avós. Cadê o avô? O avô morreu com 50, com 60 anos de idade, a avó vai com 80, com 90. A minha avó, que morava aqui no interior, ela morreu com 95 anos de idade, né? Então, a diferença, às vezes, de 30 anos entre o homem e a mulher. E isso, quando você fala em políticas públicas, eu te digo o seguinte, a sociedade catarinense não está preparada para essa situação, para esse fenômeno. As pessoas sabem, porque todo mundo tem em casa um idoso, uma idosa, às vezes mais de um, né? Hoje é comum você encontrar idosos cuidando de idosos, filhos com 60 anos de idade cuidando de pai e mãe com 80, né? Sim. Isso está bastante comum hoje. E aí, o que a gente tem que parar para pensar? Não há recursos para isso, não há políticas públicas para isso, e não há, da parte da sociedade, uma consciência de que o problema está aqui. As pessoas sempre não é um acham, problema futuro. As pessoas, está envelhecendo, parece que é um processo. Não é está envelhecendo, envelheceu. E essa é uma questão assustadora. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho de vários municípios de cabeça, por exemplo. Você pega Tubarão, no sul do estado, aqui perto, né? Tubarão hoje
caminha para uma situação de caos na questão dos idosos e idosas, e as pessoas não se deram conta do tamanho da encrenca. Quer dizer, com uma população de pouco mais de 100 mil habitantes, Tubarão caminha para ter 20 e poucos mil idosos agora em 2020. E aí? Quer dizer, você sabe que tecnicamente, quando uma população tem mais de 20% de idosos, ela é considerada população idosa. Mas não passa na cabeça de ninguém dizer, bom, eu moro numa cidade idosa. As pessoas não se veem nessa situação. Por exemplo, o sistema de saúde, como é que reage a isso? Porque você sabe que hoje, por exemplo, cada vez mais no Brasil, nós temos uma demanda menor por pediatras. E os geriatras? Pois é, segundo a Sociedade de Geriatria, seria necessário ter um geriatra para cada 1.000 idosos e idosas. Ora, no caso de Tubarão que eu citei agora, precisaria ter 20 pediatras. Tem 3. Geriatras. Tem 3. Precisaria ter 20. Pergunta para algum médico jovem que está se formando se ele quer fazer geriatria. Não. Ele vai fazer várias especialidades. Mas geriatria, eu sugeri à minha filha, que é médica, que em vez de fazer pediatria, fizesse geriatria pelo menos para cuidar do velho, né? Mas ela optou por pediatria. É muito difícil, eu imagino, que para uma pessoa jovem que está se formando, imaginar que vai fazer uma especialidade para cuidar de pessoas idosas. Eu imagino que seja difícil. Agora, você pega a questão da arquitetura. As casas não são preparadas para idosos. Os banheiros, onde ocorre maior quantidade de fraturas de bacia, fêmur e tal, não são preparados para idosos. O piso, né, quer dizer, a maior parte dos acidentes com idosos ocorrem dentro de casa. As casas não têm nenhum tipo de, nem corrimão, nem piso antiderrapante, nada. E isso vira um drama porque a maior parte dos idosos e idosas com mais de 70 anos começam a ter problemas de saúde, de doenças degenerativas, né? Que exigem cuidados especiais, que são as doenças aqueles remédios de uso contínuo. Quer dizer, é mais caro, é mais trabalhoso. A questão, por exemplo, você tem um idoso pobre que mora lá na periferia. Como é que ele vai no posto de saúde se ele tem dificuldade de locomoção? Se a prefeitura não tem, por exemplo, um serviço de buscar essas pessoas para levar... Elas não têm como levar, e tem que pedir para vizinho, e aí a pessoa às vezes precisa de cadeira de roda, não tem. Olha... Sim, um assunto complexo, né? E é doloroso, né? Doloroso, claro, porque está na cara da gente, né? Então esse é um tema, o envelhecimento da população, que a gente precisa cada vez mais debater, não é? E nós estamos encerrando esse primeiro bloco do Catarinando com esse tema, mas como é um assunto, inclusive, muito interessante, tem muita coisa, nós vamos fazer mais um bloco sobre isso e, inclusive, o Milton Pomar vai nos contar aqui uma novidade que ele vai contar para nós, está indo para Portugal, né? Estou sabendo, para conhecer essas políticas públicas que já se desenvolvem em muitos países da Europa, para a gente trazer para cá e começar a fortalecer essa discussão. Um grande abraço e até o próximo bloco.